partir daqui, então, concluímos o ano de 2022 e a gente já percebe o quanto a NPD fez. Então, às vezes, de novo, quando a gente fica com essa dúvida, será que de fato as coisas estão andando? Será que de fato tem bastante coisa acontecendo? Será que de fato a gente tem aí uma perspectiva no mercado da proteção de dados pessoais? A gente já percebe o quanto que já se fez. E imaginem que esse ano a gente tem aí um ponto importantíssimo que está ali, né? O regulamento da dosimetria e aplicação das sanções administrativas, que vai definir a vida de mais de 6 mil processos administrativos pendentes que estão ali dentro da NPD. Vocês imaginem quando soltar o freio, né, destravar, soltar o freio disso. Vai ter uma avalanche de manifestações, não estou dizendo que vai ser uma avalanche de multas, mas também teremos, por óbvio, mas uma avalanche de posicionamentos. Isso aqui é advertência, isso aqui é uma multa simples, não é, isso aqui nós vamos fazer de tal forma. Enfim, a gente vai começar a ter exemplos concretos das coisas. Então, isso muda muito, porque hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande de passar para o nosso cliente qual é a sanção que ele vai cair em determinada situação. Se você fizer tal coisa, o que vai acontecer? A gente não sabe como dizer isso, porque a gente não tem essa informação. Tudo indica que seria uma pena mais leve. Não, nesse caso seria uma pena mais severa. Mas a gente não sabe, entendeu? Então, assim, a sanção administrativa, ela precisa, obviamente, desse regulamento da dosimetria para explicar tudo isso. A gente já teve ali uma aplicação que aconteceu prévia e vai desenvolver, obviamente, já dá um bom sinal do que vem pela frente, mas a gente precisa dessa publicação efetiva que vai acontecer agora, imagina-se que nos próximos meses, né? Outro ponto importantíssimo que vai se falar e que está previsto na agenda regulatória da NPD é o direito dos titulares de dados pessoais. Então, falar um pouquinho dos direitos, do que se espera, como que esses direitos serão e devem ser atendidos. Então, se sabe, obviamente, a lei fala um pouco, mas existe ainda uma zona cinzenta que precisa ser esclarecida. Então, há uma manifestação pendente nesse sentido, que está lá já marcada. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela trouxe 20 pontos, tá, para a agenda regulatória de 2023, é bastante coisa. Então, aqui a gente traz aí os direitos dos titulares de dados e o regulamento da dosimetria. A gente já teve uma primeira minuta ali que foi liberada da sugestão, né, desse regulamento de dosimetria, e a gente precisa, por óbvio, entender agora o que efetivamente vai ficar definido. A gente teve toda uma manifestação, teve audiência pública, teve isso, teve aquilo, enfim, teve muita coisa que foi falada a respeito desse tema, e agora a gente está esperando uma definição final, justamente para bater o martelo e a coisa funcionar. Outro ponto importantíssimo, que também vai ser definido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inclusive tem grupo já temático discutindo esse ponto, é a transferência internacional de dados. Né? Então, como que vai se regular isso, de que forma, como que a gente vai controlar, o que precisa ser feito, que tipo de nível de país a gente vai entender como adequado ou não, o que está equilibrado ou não a LGPD. Obviamente que a gente tem pontos de partida nesse sentido que vão indicar, mas a gente tem muitos países que a gente não tem uma informação, a gente não tem daqui a pouco uma legislação específica sobre o tema, e a gente precisa trabalhar de que forma nós vamos estruturar essas transferências internacionais de dados para esse tipo de situação. E são coisas cada vez mais corriqueiras, cada vez mais comuns e que, por óbvio, precisam de um controle, de um monitoramento, justamente para que a gente não coloque em risco, né, todo um trabalho que está sendo feito dentro do Brasil. Daqui a pouco as empresas começam a transferir os dados para outros países que não têm o mesmo nível de adequação e colocam em risco os direitos dos titulares de dados que a gente está aqui brigando e protegendo com a LGPD. Então, esse é um tema super relevante e que está também na agenda regulatória. Comunicação de incidentes e especificação do prazo de notificação. Esse é outro ponto super importante, né, que a gente precisa. Então, como que vai ser feita essa comunicação do ente de segurança? Qual é o prazo para essa notificação? A gente tem ali uma sugestão já dentro da NPD, né, de 2 dias úteis. E aí o que se faz, como que se faz, de que forma, quando que eu comunico? Eu tenho que notificar quando houver risco
de dano ou de risco de violação a direito ou liberdade fundamental do titular de dados. Tá bom. Mas de que forma que eu faço isso? Como que eu faço isso? Qual é o prazo? Como é que eu vou justificar? Como é que eu vou apresentar? Existe muita dúvida nesse tema, né? Inclusive, até na própria comunicação, né? Quando comunicar ou não. Isso é uma coisa, também é uma zona um pouco cinzenta. Daqui a pouco uma pessoa pode entender que tem um risco a um direito ou liberdade fundamental, enquanto que numa outra não. Então, são situações diferentes que a gente precisa pensar e equilibrar, e isso faz aí, obviamente, se faz necessário um posicionamento da NPD a respeito desse tema, que é de extrema importância, até pela quantidade de incidentes de segurança que a gente vem aí observando, uma crescente. O Brasil tem aí um crescimento exponencial nesse sentido, o mundo teve, mas o Brasil especialmente, né, a ponto de muitas seguradoras se do país, hoje em dia não fazem mais seguro cyber, justamente pelo risco altíssimo envolvido. Então a gente tem poucas seguradoras, salvo engano, são apenas 2 que hoje estão aceitando riscos de seguro cyber no Brasil, justamente porque não suportam mais a quantidade e o volume e os danos que estão sendo causados. Então não vale a pena, não compensa, e elas se retiraram do mercado. Então vejam a gravidade da situação, né? O quão importante é ter uma clareza pela própria NPD a respeito desse tema. Outro ponto aqui bem importante é o relatório de impacto, né, que a gente sabe, o RIPT. Então, é um documento essencial, todo mundo questiona muito, né? Então, quando que eu vou elaborar um relatório de impacto? Elaboraremos relatório de impacto nos casos ali específicos, né, que a lei nos traz, que são casos que podem gerar algum tipo de violação a um direito ou liberdade fundamental dos titulares de dados. Então, não é para qualquer situação, né? Então, o relatório de impacto, ele é um documento específico formatado pelo controlador, que contém a descrição dos processos de tratamento de dados que podem gerar esses eventuais riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais dos titulares de dados. E eu também devo apresentar nesse relatório de impacto as medidas de salvaguarda e mecanismos de mitigação desses riscos. Então, como que eu devo fazer isso? De que forma que eu devo fazer isso? É aquela famosa história, tá? Mas qual é a forma? Então, a gente está aí desenvolvendo, a NPD, ela vai trazer também uma sugestão, um template, demonstrando aí quais são os pontos que se deve observar, quais são os pontos que se deve fazer ou não, como que eu devo desenvolver esse relatório, o que tem que estar expresso ou não, para trazer uma clareza maior. Porque a lei, obviamente, ela nos coloca esses pontos, mas ela não coloca expressamente qual é o item, né, qual é o descritivo, qual é o detalhamento, não tem um template na lei, e é isso que a NPD vai trazer para dar uma clareada maior, principalmente uma nivelada, porque daqui a pouco eu, como empresa, faço um relatório de impacto e entendo que está ok. Sou fiscalizada e sou advertida dizendo que não está ok. Aí tem uma outra que fez e tá bom, a minha tá ruim. Então, assim, qual é o padrão? Né? Como a gente não tem um padrão, a gente precisa da autoridade para dar este padrão, tá? Outro ponto importantíssimo que vai ser definido pela NPD e que impacta também, né, que na própria resolução número 2, que fala das empresas de pequeno porte, diz que não estejam envolvidos em tratamentos de alto risco e de larga escala. O que é tratamento de alto risco e larga escala? Vocês concordam que é um tema muito amplo, muito subjetivo. Eu posso simplesmente dizer que eu não estou enquadrado num tratamento de alto risco e larga escala. Mas o que é isso? Qual é o critério para me colocar ali ou não? Então, este ponto é importantíssimo, até porque ele está mencionado na resolução número 2, dizendo que aquelas empresas não podem tratar, não podem realizar um tratamento de alto risco de larga escala para se aplicar naquela resolução número 2. Porque não é só uma questão de tamanho, definir esse tipo de tratamento se eu não tenho um regulamento, uma norma explícita da ANPD a respeito disso. Então, é outro tema importantíssimo nesse sentido. Outro ponto que a ANPD se propôs também a falar ainda em 2023, hipóteses legais de tratamento de dados pessoais. Nós temos lá as nossas bases legais previstas na nossa LGPD, lá no nosso artigo 7º, né? Então, eu tenho 10 possibilidades de hipóteses de tratamento de dados pessoais.
E o que a NPD ela vai colocar? Ainda mais o que a gente pode ou não pode usar como base legal em determinados tratamentos. A gente sabe que tem coisas fechadas, né? Aliás, aqui, né? Muita gente fez um data map. Será que eu não posso ter utilizado uma base legal equivocada, gente? Essas definições que a gente vai ir refinando com o tempo. E por isso que o data mapping é um organismo vivo, né? Então, assim, hoje eu estou usando a base legal do contrato, daqui a pouco eu vou mais para frente e a NPD vai se pronunciar dizendo, não, aqui nesse caso é melhor, é mais adequado usar, sei lá, uma obrigação legal, vai ter uma outra situação. Eu vou ir adaptando, ou aqui ela passou a dizer que, bom, consentimento não posso mais usar para tal situação, eu só posso usar para outra, eu vou ter que mudar. Então, assim, são coisas que vão acontecer. E, portanto, esse é o grande ponto. O papel do DPO é manter todos esses documentos atualizados. E com as constantes publicações da NPD, vai ser um trabalho e tanto, porque a gente precisa manter tudo isso atualizado. Não é algo simples. É algo bastante corriqueiro no sentido de constante, né? Então, diariamente a gente vai precisar disso. Diariamente as empresas precisarão se adaptar. Além disso, a gente tem também o uso de dados pessoais para fins acadêmicos, para a realização de estudos por órgãos de pesquisa. A gente coloca ali que isso não se enquadraria, que a gente poderia usar e tal, mas quais são os limites, os critérios, de que forma? Então, a gente tem que explicar isso de uma forma melhor, a autoridade vai se manifestar nesse sentido. Dados pessoais sensíveis e organizações religiosas, como que a gente enquadra tudo isso, né? Como que eu equilibro esses pontos? Então, a gente tem aí cada vez mais igrejas que têm aplicativos, que têm sites, que têm tudo mais, assim, igrejas que realmente são grandes empresas, né? E a gente precisa entender como que isso se equilibra, como que a gente pode fazer de uma forma que viabilize e que não exponha essas pessoas a nenhum problema, tá? Então, é bem complicado. Vamos lá. Além disso, também vai ser outro ponto que está previsto na agenda regulatória da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A regulamentação do disposto no artigo 62 da LGPD, que fala que a Autoridade Nacional, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, no âmbito de suas competências, editarão regulamentos específicos para o acesso a dados tratados pela União para o cumprimento do disposto na Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional e aos referentes ao Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, os SINAIS. Então, assim, a gente precisa também entender que tem vários artiguinhos desses previstos ali na LGPD, que daqui a pouco passam batido, porque não são tão do nosso dia a dia, e esse artigo está lá, e a gente precisa também se manifestar. A própria LGPD deixa muitas brechas para a NPD se manifestar. E nesses artigos mais finais, que a gente às vezes não usa tanto, né, a gente precisa dessa, dessa manifestação, né? Até a própria autoridade vai ter que se manifestar mais à frente também pela base legado, a gente sabe disso, tem muita coisa, anonimização e pseudonimização é outro ponto que está aqui bem claro. O que é considerado uma anonimização de fato, qual é o procedimento mínimo entendido, a gente sabe que o procedimento de anonimização, ele tem um prazo de validade, a tecnologia vai avançando e aquele dado que supostamente estava anonimizado passa a não estar mais num médio espaço de tempo, porque eu consigo reverter aquela situação. Então, um dado anonimizado, se eu esquecer, daqui a pouco ele pode se tornar um dado pseudonimizado, que são coisas diferentes. Dado pseudonimizado é um dado pessoal e dado anonimizado não é mais dado pessoal. É como se eu quebrasse o elo de ligação daquela informação à pessoa, ao indivíduo que ela está atrelado. E na pseudonimização eu só camuflo ele, né? Então, um dado criptografado, ele não é um dado anonimizado, é um dado que eu estou ali criptografando, eu posso reverter e, portanto, eu consigo saber de quem que ele é. Então, é um dado que ele está num nível de camada de proteção maior, mas ele não está anonimizado. Então, a gente precisa entender, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados daqui a pouco vai chegar e vai se manifestar a respeito disso. O que de fato é um dado anonimizado para os conceitos? O que é um dado pseudonimizado? E assim por diante, tá?
Além disso, também está previsto o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, que é outro ponto importantíssimo, o que vale, o que não vale. Lembrando que criança e adolescente, os prazos, as datas, as idades são reguladas pelo ECA, né? Então a gente tem que sempre utilizar essas duas legislações, a LGPD e o ECA, para entender o que está acontecendo. Mas a gente tem ainda algumas zonas cinzentas ali que precisam ser esclarecidas pela NPD, e a gente sabe disso. Então, os dados das crianças, tá muito claro. Agora, e os dados dos adolescentes? Até que ponto que eu tenho que ter o responsável 100% vinculado ou não, eu tenho que ter a aprovação dele ou não? Então, isso também precisa ser definido e esclarecido pela NPD. O compartilhamento de dados com o poder público, a gente falou da decisão lá que teve com o STF, e a gente tem várias outras coisas que precisam ser feitas, se fala muito, né, nesse grande Big Data do poder público, que vai unificar todas as nossas informações, e isso seria muito fácil da gente ter um imposto de renda que eu não precisaria declarar, eu vou apenas validar, porque eu consigo cruzar as informações e saber, de fato, tudo que a Gabriela tem. Então, eu consigo saber quais são os hábitos da Gabriela, onde é que ela compra, pelas notas fiscais, onde ela vai. Eu consigo saber, pensem em tudo que a gente tem de dados nossos rodando aí pelo poder público. É uma coisa, é uma infinidade de informações. Eu consigo saber absolutamente tudo de tudo da pessoa. Então, até que ponto que eu posso fazer esse compartilhamento ou não? Então, isso também fica aí o recado para que seja avaliado. A regulamentação de critérios para reconhecimento e divulgação de regras de boas práticas e governanças, então isso é muito esperado, né? Então as empresas, elas elaboram suas políticas de governança, proteção de dados, inclusive nas multinacionais, né? Então empresas que têm internacionalmente várias sedes, né? As multinacionais têm essa característica, então tem sede no Brasil, tem sede fora, em vários países, enfim. Qual é a política de governança de proteção de dados? Eu posso submeter essa política à NPD para ela validar ou não? Hoje ainda não, é uma expectativa que isso no futuro possa. Na Europa já é assim. Então eu vou ter esses critérios de reconhecimento que a NPD vai trazer, justamente para que a gente possa fazer tudo isso e trabalhar, né, tudo isso junto das empresas. Diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade é uma coisa muito mais, né, pública, de direcionamento do que vai ser feito ou não, mas voltando aqui para esse ponto anterior das políticas de governança, vocês vejam quantas oportunidades que a gente vai ter de serviços e produtos que a gente vai poder oferecer para os nossos clientes. Cada situação dessas que for sendo consolidada e a NPD for se manifestando a respeito, a gente vai ter todo um desdobramento interno dentro das empresas de revisão, de ajuste, de submissão para NPD, de, enfim, 1000 situações que a gente vai poder trazer e colocar para o nosso cliente. Então, isso é muito, muito, muito importante mesmo, tá? A gente tem que estar muito atento para não perder nenhuma oportunidade nesse sentido. E por último aqui, a gente ainda traz, por último, mas não menos importante, manifestações a respeito de inteligência artificial. Então, vejam a relevância de tudo isso. Inteligência artificial é um ponto aí que todo mundo fala como que a gente vai compatibilizar a inteligência artificial e a LGPD. Então, claro que tem sempre uma forma de se equalizar isso e a gente precisa discutir e trabalhar sobre isso. Então, tá lá como meta da NPD, como agenda regulatória para 2023. Dados pessoais sensíveis e biométricos, tudo que já aconteceu no metrô de São Paulo, conhecimento facial, o que pode, o que não pode, o que eu posso, não posso controlar, de que forma que eu posso, até que ponto que eu posso ir. Então, tudo isso também precisa ser colocado. E um ponto importantíssimo aqui, que é o tão temido TAC, né, o termo de ajustamento de conduta, que as empresas fogem desesperadamente, que não querem nunca assinar o TAC. Então, como que vai ser esse termo de ajustamento de conduta? O que pode ou não se pode fazer? Até que ponto que eu posso ou não posso? De que forma que isso vai funcionar? Como que vai funcionar? Ninguém, obviamente, assinou ainda nenhum TAC com a NPD. E de que forma que eu posso fazer isso? Então, vão ter lá os critérios, o que pode ser feito, quais são as regras. Então, vejam quanta coisa tem para acontecer. O que eu quero colocar para vocês nesse ano de 2023? A gente tem um ano extremamente promissor para quem
vai atuar na área de proteção de dados pessoais. Lembrando que, muito mais do que projetos de educação, cada vez mais vocês serão demandados por consultoria, por DPO, por consultoria DPO, por consultoria técnica, por todos esses assuntos que eu estou colocando aqui. E cabe a vocês produzirem esses materiais e levarem também aos clientes e aos prospects de vocês o interesse e essa demanda. Então, isso é muito importante para que a gente possa efetivamente buscar essa melhora e essa oportunidade de mercado, né? Então, não dá, a gente sempre tem que pensar que todas essas mudanças, elas são feitas por uma questão legal. A gente tem uma lei que exige isso das empresas. Além disso, nós temos uma autoridade que fiscaliza isso, uma autoridade que dá as regras do jogo. E essa autoridade, ela está cada vez mais forte se posicionando nesse sentido. A partir do momento que as coisas começarem a andar efetivamente, e essa agenda, vejam bem, se essa agenda regulatória aqui de 20 pontos for cumprida dentro de 2023, gente, a gente não vai ter um minuto para parar e respirar. É muita coisa para fazer. Então, esse é o grande recado que eu quero deixar aqui.